E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de Valendo a Pena Jogar, e o game que volta a aparecer no canal depois dos vídeos da sua demo, prévia e primeira hora, dessa vez para ser analisado por completo. Jovens, hoje lhes trago Resident Evil 3 Remake. Então, vídeo de análise, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo nesse exato momento, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve para não engordar, se acomoda, fica bem confortável. E vem com o tio. Resident Evil 3 Remake se trata de um game single player em terceira pessoa de gênero horror e sobrevivência, agora uma versão refeita e sendo uma reimaginação dos fatos acontecidos do clássico de 1999, sendo desenvolvido e publicado pela Capcom, lançado em abril deste ano, 2020. Resident Evil 3 clássico marcou o retorno de uma das personagens mais queridas da saga, a toda poderosa e linda Jill, e nos apresentou a um dos monstros mais marcantes do mundo dos games, que aterrorizou muitas infâncias, que é o nosso querido Nemesis. E quando se fala em Resident Evil, o hype é imediato, mesmo com muitos altos e baixos ao longo do tempo, histórias que eu falei pra vocês nos meus vídeos da saga Resident Evil. E será que o hype vai vingar aqui? Bom, vamos ver agora. Começando pelo enredo. Puxem na memória o vídeo da primeira hora. Na abertura, vemos cenas em live action demonstrando o caos se instalando em Raccoon City pelo surto de um vírus e mostrando a construção de uma nova arma biológica, o nosso querido Tyrant Nemesis. Nosso gameplay se inicia diferente, em primeira pessoa, à la Resident Evil 7, mas os eventos nesse momento não passam de um pesadelo. Ao acordar, exploramos o apartamento da Jill e vemos que ela está passando por muitos problemas, se entupindo de remédios, tendo dificuldade para dormir, também, né, depois de tudo que ela passou no Resident Evil 1, porque assim, após os incidentes do 1, a Umbrella, usando todo o seu poder e influência, comprou o silêncio de muitas pessoas, inclusive dos figurões de Raccoon City. Cidade que é basicamente o berço da Umbrella, com filiais e pessoas chaves nela para tudo que vinha acontecendo. Com isso, os membros da STARS juraram acabar com a Umbrella, iniciando uma investigação. Chris foi para a Europa, Barry para o Canadá e Jill permaneceu em Raccoon. A Umbrella comprou o chefe de polícia do departamento da cidade, esse que começou a incriminar os membros da STARS, levando à dissolução deles. E tudo isso acontece antes de começar o 3. Nesse início, podemos ver no apartamento da Jill como ela está focada na sua investigação e como ela está estressada e cansada com tudo isso. Ela mal come e dorme, sendo vigiada constantemente. Ela recebe uma ligação, e é o Brad, esse que era um piloto da STARS, mas com medo de perder emprego, acabou ficando submisso a tudo que aconteceu. E Brad está desesperado no telefone, mandando Jill fugir o quanto antes, e que ele não tinha tempo de explicar, que é quando o Nemesis aparece, já disposto a matá-la nos primeiros minutos de jogo. Quando escapamos, Jill percebe que a cidade toda está em caos. E mano, como que ela não ouviu isso antes? Lugar explodindo, gritaria, helicóptero e ela não ouvia do apartamento dela, mas tudo bem. Esse comecinho foi uma boa adição ao jogo, porque tudo que tínhamos no original eram imagens narradas por Jill, e daí o jogo iniciava com ela saindo do prédio. Então isso aqui ficou legal. Continuando, ela encontra Brad na rua e não há nada a fazer, a não ser, como dizia a Dory, continue a nadar. Nesse processo de fuga, o coitado do Brad, que já morreu mais que o Kenny do South Park, é mordido e resolve ficar para trás, segurando os zumbis e mandando Jill seguir. Jill foge mais um pouquinho, Nemesis aparece mais um pouquinho. Se alguém me falasse que o Nemesis foi feito a partir de um ex da Jill, que não aceitou bem a separação, eu não iria duvidar. E aposto que muitos de vocês iam até se identificar com essa história. Resumo da ópera. Carlos aparece e salva Jill, a levando pro metrô. Assim vocês viram que esse remake, é como eu falei, é uma reimaginação, é um outro jogo e não é o mesmo refeito. Então, é óbvio que muitos de vocês, diria até a maioria, não vai gostar desses novos acontecimentos. A não ser que você não ligue e goste de ambos. Continuando. No metrô, Jill encontra Mikhail, que diz que o plano é evacuar a cidade pelo metrô, e eles pedem ajuda de Jill para isso. Essa seria a motivação inicial, que como todos vocês já sabem, irá crescer muito além, e é aí que o jogo começa. E para quem não viu ainda o meu vídeo da saga Resident, um resuminho sobre Nemesis para quem não lembra. Nemesis é uma arma biológica da Umbrella, um Tyrant, assim como o Mr. X ou Mr. X, só que evoluído.
pegaram um Tyrant e inseriram um organismo parasita que aumentaria sua inteligência, sua força e tal, podendo até receber ordens. Ele vem de um projeto de mesmo nome, feito pela Umbrella, criado para eliminar os membros da STARS. Ele tem capacidade de usar armamento e possui uma determinação impressionante. Carlos e Mikhail fazem parte da UBCS, Serviço de Contramedida de Risco Biológico da Umbrella, uma organização militar privada que reunia mercenários e militares do mundo todo, dividida em Alpha, Bravo, Charlie e Delta, com cerca de 120 operadores em 4 batalhões. Ela serve para, digamos, limpar a bagunça da Umbrella. Na teoria, eles estão ajudando a fazer uma boa ação, mas é claro que alguns deles não sabem a verdade, e isso inclui Carlos, um sul-americano de origem desconhecida. Apenas se sabe que ele lutou em guerrilhas e intrigas políticas, foi contratado pela Umbrella, devido ao seu conhecimento em armamento e por ser um excelente soldado. Carlos é um cara de bom coração e que quer ajudar os outros, além de bancar um engraçadinho de vez em quando. O relacionamento dele e Jill se desenvolve em meio a tudo, e nesse remake ele tem muito mais relevância que no original. Outros integrantes além dele e Mikhail são o burguês safado do Nikolai e o Tyrell, praticamente um Matias do Tropa de Elite, cara do bem e muito prestativo. Lembrando que a história do 3 começa antes do 2 e termina depois dele, rolando alguns complementos de roteiro entre eles. E a história, como sempre, se desenvolve também por arquivos de textos encontrados, vindo com uma boa dublagem original e com legendas em português. O loading inicial varia de 15 a 20 segundos e o reloading vai de 3,5 a 7 segundos. Tendo uma campanha que em uma primeira jogatina dura de 4 ou a malícia a 5 horas, podendo se estender de 6 a 7 se você buscar colecionáveis. Rejogando, ele pode ser finalizado em menos de 3 horas, mas o que fere o fator de rejogabilidade é que ele não oferece múltiplos finais, o que já quebra completamente o preço do jogo, que está sendo vendido a R$250, sendo algo que você zera em um final de semana e muito rápido. Mas vamos seguindo, porque tem muita coisa a se discutir, depois a gente volta nesse assunto do preço. Quanto à trama, como eu comentei, vocês não irão reviver as suas infâncias ou pré-adolescências aqui. É outro jogo, outros acontecimentos, bem diferentes por sinal. Jill não é tão fria, ela é bem irritadinha a maior parte do tempo. Carlos ganhou mais destaque e importância, como eu falei antes, o que é um ponto positivo. Já Nikolai, o vilão, perdeu destaque. E o principal de todos, o Nemesis, que era o personagem titular do jogo original, infelizmente não é tão impactante como antes. E eu não digo isso por saudosismo. O primeiro ponto foi o seu visual, que já não agradou muita gente. Quanto ao gameplay, assim como no original, ele tem suas aparições scriptadas, e haverão muitos momentos que ele vai te perseguir. Mas ao contrário de Resident Evil 2 Remake, onde o Mr. X ficou muito melhor que o original, tanto no visual quanto na forma que ele te persegue, abrindo portas, socando os zumbis que cruzam o seu caminho, pulando de locais altos, às vezes em cima de você. Nemesis aqui é muito alto, então ele entra em poucos lugares. E às vezes que ele aparece são em momentos que você tem que correr, tocando uma música e tal, mas para morrer só se você largar o controle. Claro que terão momentos de luta contra ele, em suas múltiplas formas, mas novamente, a nossa expectativa era muito alta, e ele não consegue corresponder. A Capcom tentou deixar algo meio cinematográfico, mas pra mim ficou meio na vibe dos Tanaka do 6, que tentava de tudo ser mais incrível que o Nemesis, imitando a ação cinematográfica daqueles filmes do Resident Evil, que vocês sabem que eu não curto, e no fim, Nemesis corre, salta, infecta outros zumbis, com algo que lembra a plaga do 4. Ele ainda é o Nemesis, você ainda fica feliz de vê-lo novamente, mas no mesmo formato do Resident Evil 2 Remake, podemos andar, correr, dar facada, mirar e atirar, com a mira aberta ou fechada, sendo a fechada a mais propensa ao dano crítico. A jogabilidade segue no mesmo ritmo, com a diferença que Jill possui movimento de esquiva e sua mira se move um pouco mais rápido. A esquiva feita no tempo certo permite um contra-ataque com faca ou tiro. Carlos pode dar um soco nos bichos ao invés de desviar. O arsenal é composto pela faca, que diferente do 2 Remake não se quebra, pistola, 12, lança-granada com tiros diferentes, explosiva, mina, fogo ou ácida. A de congelamento não está presente. Além de Magnum, rifle de assalto, granada de fragmentação e atordoamento, encontramos peças de melhoria que, quando combinadas com as armas, melhoram suas performances, mantendo o atalho de 4 slots,
para acesso rápido a uma arma escolhida, com um inventário inicial de 8 slots, que podem ser ampliados ao encontrar as pochetes. Com os itens clássicos presentes, menos a erva azul, podendo utilizá-los, combiná-los, examiná-los como padrão da saga. A fabricação de munição ficou mais simples que o 3 clássico, onde você tinha que pegar 2 potes de pólvora, somados ao Reloading Tool para se fabricar. Aqui, basta somar 2 potes, que gera munição. As salas seguras estão presentes, onde os inimigos não podem entrar, trazendo as máquinas de escrever para salvar, e os baús para estocar itens. O Ink, que havia voltado no 2 Remake pelo modo Hard, foi retirado, e ainda temos os checkpoints para save automático. Uma diferença notável ao 2 Remake é quanto à violência gráfica, que era alta no 2, e aqui foi relativamente suavizada. Não temos cutscenes com zumbis arrancando pedaços tão explicitamente como no anterior. Percebemos que há uma grande reciclagem de zumbis, e eles continuam sofrendo mutilações. A gente pode estourar a cabeça, causar dano aparente em seus corpos e decepar membros. Mas eles somem automaticamente agora, eles não ficam no chão. Inimigos clássicos aparecem, como os cachorros, mas muito poucos. Os Lickers, os perigosos Hunters. Temos alguns novos, como os Gamas, que são peixes humanoides que habitam os esgotos e podem matar a Jill com um ataque só, a devorando inteira, seguindo aquele progresso padrão de leva e trás de itens, tendo mapa de auxílio e alguns quebra-cabeças, esses que são poucos e muito fáceis. A ambientação será outro divisor de águas entre os fãs. Sim, ela é legal, é macabra, alguns trechos bem escuros, apenas com o auxílio da lanterna, tem um visual bonito e de exploração limitada. Temos parte da cidade, um pequeno trecho na central de polícia do 2, esgotos, etc. Mas alguns cenários originais do 3 não vão aparecer aqui, como a famosa Torre do Relógio, o que foi uma decisão ousada da Capcom. No Resident Evil 3 original, o jogo oferecia momentos de escolhas, que alternavam o gameplay, mesmo que levemente. Isso não existe aqui. O máximo de escolha que você tem é explorar tudo ou não, pois há áreas opcionais que contêm itens. Ao completarmos o jogo, abre uma loja que você pode comprar alguns itens, esses que encontramos no decorrer da campanha, e podemos ter acesso a eles imediatamente para poupar tempo, entre várias outras coisas como pochetes, aumentar nossa capacidade de munição, roupas, enfim. Utilizamos pontos que conseguimos ao finalizar o jogo para comprar esses itens, e eles variam de preço. Então, até o momento, o único incentivo para se rejogar é para desbloquear esses itens. E também em busca de troféus e conquistas que servem como desafios, né? Temos uma galeria também, com artes conceituais dos cenários, personagens, modelos 3D. De resto, o jogo segue exatamente como o 2, tendo uma ótima performance, sem bugs ou queda de quadros, tanto nos consoles mais potentes, como nos base também. Pode acontecer uma flicada de sombra de vez em quando, probleminha que por coincidência era o mesmo do 2. O máximo que se nota são partes do corpo dos inimigos ou do próprio Nemesis atravessando objetos e paredes, com gráficos bonitos e realistas, mas não apresentando melhorias evidentes. Tipo assim, as texturas são mais detalhadas, a modelagem melhorou, os efeitos de sombra também, mas isso é mais visível ou perceptível no PC com um bom monitor. Nos consoles soa como se fosse a mesma coisa, e nos base, de fato é a mesma coisa. Com uma ótima trilha sonora, alimentando a atmosfera de ação, suspense e terror, eu achei a música do Nemesis muito chupada da música do Exterminador do Futuro. E a palavra que define Resident Evil 3 Remake seria pouco. Por quê? Porque se compararmos ao 2 Remake, ele tem pouco tempo de campanha, poucos quebra-cabeças, poucos momentos de susto, pouco desafio, pouco conteúdo e corresponde pouco às nossas expectativas. Como fã de Resident Evil, eu vou falar pra vocês. Vale ou não a pena jogar? Vale. Independente se você gosta ou não dessa nova história, das alterações, dessa reimaginação. A experiência é boa, é bacana, e pra quem é fã, vale. Agora, vale a pena pagar R$250 nesse jogo? Nunca. De jeito nenhum. O jogo ainda vem acompanhado por um modo que é praticamente outro jogo, chamado Resident Evil Resistência, um modo online, competitivo, 5 jogadores, 4 contra 1, que mistura Dead by Daylight com Yu-Gi-Oh! 4 jogadores formam um time de sobreviventes, lutando contra um jogador que assume o vilão. Tudo é simples e prático, e por enquanto,
só tem um modo. Temos 6 opções de sobreviventes, cada um tem no máximo um parágrafo ali de background, bem relevante, e temos 4 opções de vilões. E funciona assim. Vamos supor que você vai de sobrevivente. O jogo se inicia em um mapa, entre 4 disponíveis, e um tempo inicial que vai diminuindo até zerar. Os sobreviventes devem cumprir os objetivos que aparecem, que são do tipo: colete X itens, mate tal inimigo, destrua tal coisa e sobreviva X tempo. Cumprindo objetivos, avança para uma próxima área, são 3 no total, assim vencendo a partida. O vilão tem papel de impedir que eles cumpram o objetivo, os matando ou os atrasando até o tempo acabar. Cada vilão possui um deck de cartas com criaturas, armadilhas e sua arma especial. Essas que têm custo de invocação, ele as posiciona, as criaturas surgem e lutam contra os sobreviventes. Pequenas ações descontam o tempo dos sobreviventes. Ser nocauteado, se prender em uma armadilha, descontam segundos do tempo total. Os sobreviventes podem ganhar tempo extra, cumprindo objetivos e eliminando criaturas. O vilão, ele pode assumir o controle de algumas criaturas, para ele mesmo atacar, e suas armas mais poderosas variam para cada deck, podendo ser o Mr. X ou o William do Resident Evil 2 e tal. O vilão, ele possui várias câmeras espalhadas em cada mapa e pode alternar livremente entre elas para olhar os jogadores e posicionar suas cartas. Ele precisa pensar rápido e agir rápido, porque ele tem que ficar de olho em 4 jogadores ao mesmo tempo. Cada sobrevivente tem sua particularidade. Eles possuem classes, que podem ser suporte, cura, tanque, hacker e tals. Possuem habilidades ativas e passivas, equipamento, que dão algum tipo de vantagem, e cosméticos, com 4 slots cada um. Por exemplo, a Valerie. Entre suas 2 habilidades ativas temos Instinto de Sobrevivência, onde ela deixa em evidência itens e inimigos em um raio de distância, e o Spray Turbinado, onde ela é capaz de curar vários companheiros em um círculo determinado no chão. As habilidades ativas, ao serem utilizadas, precisam de um tempo para recarregar. Habilidades e equipamentos variados são limitados pelo nível daquele personagem. Os sobreviventes vão coletando créditos Umbrella, que podem ser gastos em uma caixa que aparece no início de cada área para comprar munição, armas e itens de cura. Sobreviventes e vilões possuem itens cosméticos. Podemos customizar os sobreviventes, ou até mesmo as criaturas dos decks dos vilões, entre outras coisas. Quando encerramos a partida, ganhamos RP, que é a moeda, para comprarmos perks e itens customizáveis. A proposta desse modo é interessante, mas falhou na execução. Até esse momento que o vídeo está indo para o ar, o jogo é muito desbalanceado e problemático. Os vilões acabam tendo uma vantagem evidente, a começar pelos mapas, que apesar dos visuais bacanas, são pequenos demais e estreitos para 4 jogadores ficarem batendo cabeça em corredores super, apertados, onde o vilão coloca uma armadilha, 3 cachorros, manda um Licker, manda um Mr. X, fica tudo caótico e irritante. Cachorros têm muita dificuldade de se locomover nesses mapas, porque eles estão sempre correndo, então é comum vê-los correndo contra a parede. Comunicação seria essencial, mas a minha experiência foi com muitas pessoas saírem andando sozinhas. E aí basta poucos minutos para o caos generalizar e as pessoas se xingarem no microfone. E mesmo que você seja um vilão horroroso, as chances de você vencer são grandes. E o mais bizarro é a performance. Em consoles base tem quedas de quadro, travada, crachada. Outro grande problema são os servidores até então muito lagados, deixando o caos ainda maior, reposicionando os inimigos e você sendo atacado e até mesmo derrubado sem saber por quê. Independente da velocidade da sua internet, volta e meia fica uma mensagem na tela dizendo que tem problema de conexão com o vilão. E quando isso acontece, todos os sobreviventes acabam pagando o pato. Se a conexão tá ruim, o vilão vai vencer. Para deixar Resistance aceitável, vai levar um tempinho, com alguns updates de correções. Eu só não sei se o povo vai ter paciência para esperar isso acontecer. E bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um ótimo final de semana. Semana que vem será uma semana Final Fantasy VII Remake. Quem não viu o vídeo da demo do Final Fantasy VII, veja, fica ligado que não dá para piscar. Um grande abraço, tudo de melhor sempre. Valeu, falou, até mais.